E aí, gente, era isso aqui. Essa é a aula 28 do nosso curso sobre mercados globais. Ainda tem muita coisa pra gente ver ainda. A gente vai falar sobre os sistemas bancários, né? Eu coloquei global aqui, mas o, o livro que a gente vai falar sobre hoje, do Mystery of Banking, do Rothbard, ele foi escrito em 1983. Bom, em aulas posteriores, a gente vai falar sobre as mudanças mais recentes com relação ao mercado bancário, né? Mas muito do que ele fala hoje tem totalmente a ver com o sistema atual. Depois a gente vai pro livro um pouco mais atualizado, que é o do Jesus Huerta de Soto. E o foco é explicar como o sistema bancário funciona, seja do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista estrutural, no conceito de investimentos, né? Então, nessa aula, a gente vai usar o livro da esquerda, que é o The Mystery of Banking, do Rothbard. E posteriormente, mais pra frente, eu vou falar talvez de options antes, coisas do tipo. Eu vou falar apenas do livro do Jesus Huerta de Soto, que é uma versão, e foi escrito posteriormente, do Rothbard, só que ele tem muito das ideias de Rothbard também. Ambos pesquisadores da escola austríaca, né? Então, aqui, com relação às obras de Rothbard, ele usa esse conceito que a gente aprende em microeconomia e macroeconomia, né? Embora ele não diferencie as duas. E entenda que essa estrutura aqui, todo tipo de informação que você tem com relação ao que tá aqui, é só você interpretar. Então, é importante que você aprenda a interpretar essa forma de explicação econômica que a gente vai ver aqui. Então, eu só vou usar essas imagens para falar o que o Rothbard fala no livro. E também o conceito no geral. Então, aqui a gente já vai falar sobre dinheiro e sobre bancos, né? Mas antes, no começo ele fala sobre o básico sobre oferta e demanda, né? Com commodities. Porque inicialmente commodities eram usadas como forma de dinheiro. O sal foi usado, tabaco, algodão, trigo, milho, tudo isso era usado como commodity anteriormente. A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Então, havia um tempo que não existia moedas de ouro, de prata, que você via, por exemplo, na Bíblia, por exemplo. Você vê muitas passagens no Antigo Testamento em que não tinham moedas. Antes dos shekels, que era moeda em Israel, era trigo, por exemplo, cevada. Vamos pegar frações de cevada para pagar coisas, né? Então, o que a gente tem aqui? O básico da oferta e demanda. Aqui no eixo X, a gente tem a quantidade de café em milhões de pounds, que é uma unidade de medida. Pounds para quilos, por exemplo. Então, vai de 0 a 20. Eu tenho a quantidade de café. Eu tenho o preço no eixo Y. Então, no eixo X eu tenho a quantidade de café. E no eixo Y eu tenho o preço, que vai até $1.000. Essa linha aqui tem o D, é de demanda. Então, a quantidade é a oferta, o quanto que eu tenho, que é o supply em inglês. Lembra desse termo, porque é importante. E o preço. Então, a gente tem três coisas, né? A oferta, o preço e a demanda. O que que é a demanda? É uma coisa abstrata, mas, por exemplo, a demanda por café é o quanto as pessoas veem café como algo útil para elas. Então, tem culturas, por exemplo, que o chá, por exemplo, na Inglaterra, é muito bem visto. Então, aquela questão no Reino Unido de hora do chá, por exemplo. Existe essa questão cultural. A demanda tem a ver com quanto de pessoas está disposta a comprar café, aqui no caso. Para todo tipo de commodities, a gente tem essa questão de demanda. Por exemplo, tem países, como na Dubai, ou em países árabes, né? Não há demanda por cerveja, porque a religião deles não permite. Então, isso difere de lugar para lugar. Na Rússia, no século XX, lá tinha uma alta demanda por vodka. A vodka chegou a ser uma moeda que era usada como. Era uma commodity que era usada como moeda, em baldes de vodka. Trocava por comida ou por dinheiro. Então, essa questão é importante. Qualquer coisa nesse sentido que é divisível, né? Pode ser usada como dinheiro, né? Até vodka. Então, você pode ver que quanto mais a quantidade de café aumenta,
menor é a demanda com relação a isso. Isso se chama. Acho que não sei em português, né? Mas é utilidade marginal decrescente. Então, quanto mais eu tenho de uma commodity, de alguma coisa, até de dinheiro, numa economia, menos a demanda por essas coisas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu gosto de chocolate. Só que eu gosto, mas a pessoa enjoa de chocolate. Então, se alguém me der um chocolate, eu vou ficar feliz. Ou até 5 barras. Mas se alguém me der 100 barras, eu vou falar, cara, eu não vou conseguir comer tudo isso, vai vencer. Você concorda que tem um nível de número de barras que se torna... A demanda cresce, decresce, né? E assim com o café também. O preço decresce. Então o preço aqui, ó, por exemplo, uma demanda menor. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho a quantidade de café. Quanto mais café eu tenho, menor a demanda. Quanto mais café eu tenho, menor o preço. Quanto menos café eu tenho, maior o preço. Então vamos supor que o preço tá aqui. Que eu tenho menos café. Porque eu tenho uma demanda alta por café, porque a demanda tá aqui, tá alta. Então aqui a demanda decresce, aqui a demanda aumenta. Quando a demanda tá aqui, quer dizer que ela tá alta. Porém, nesse caso aqui eu tenho pouco café. A safra foi ruim, por exemplo, e o preço aumenta. A demanda é maior que a oferta. Aqui é o mesmo gráfico, só que ele adicionou uma coisa chamada supply, S. E aqui ele pôs o valor de preço para 3 dólares por pound. Então aqui eu tenho milhões de pounds de café, até 20 milhões. Lembra daquela aula sobre contratos de commodities que a gente viu no Cymex, depois, posteriormente, a gente fala mais sobre isso. Então aqui eu tenho crescimento, vamos supor que a oferta é aqui. Eu posso mover essa oferta, posso pôr aqui e ali, mas vamos supor que seja aqui a oferta. Aqui eu tenho a demanda. Quanto mais café eu tenho, menor a demanda. Porque até o consumo de café é limitado por família, por exemplo. Ou por bairro, ou por cidade. Tem um limite que as pessoas podem consumir por semana. Então, vamos supor que o preço é 3 dólares, né? Nesse caso, a oferta, ela bate com a demanda. Você concorda que esse preço, ele é escolhido arbitrariamente pelos vendedores, né? E dependendo do preço que ele escolher, ele pode fazer menos dinheiro. Porque se ele escolher um preço muito alto, as pessoas não vão comprar café, porque tem commodities que o preço é inelástico e elástico. Quando o preço de uma coisa é inelástica, quer dizer que as pessoas compram, não importa qual preço for. Arroz, por exemplo, e feijão no Brasil. Tem países que feijão não é tão importante quanto pra nós no Brasil. Só que pra nós, o feijão é inelástico. Porque todo mundo come arroz e feijão todo dia. Pra outros países, não. Depende do país e da cultura do país. Você vai na Coreia do Sul, por exemplo, no Japão, é totalmente diferente. Mas tem mercados ali inelásticos, onde o preço não afeta a demanda, porque é uma coisa que as pessoas... Água, por exemplo. A pessoa precisa de água, não importa o preço, porque sem água você morre. Então, seja pra tomar banho, ou pra comer, pra beber, né, no caso, né? Então, o preço de jogos, por exemplo, de videogames, são elásticos. O preço afeta a demanda. Então tem várias coisas que... Tem coisas que ficam no meio dos dois, mas enfim. No geral é isso. Só que aqui, o preço escolhido, ele bate direto com a oferta e demanda com relação a café. Equilíbrio, entre aspas, equilíbrio, né? Embora sistemas econômicos não estejam em equilíbrio. Aqui, uma coisa chamada surplus. Surplus é quando tem demais. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um mercado. Você vende café. Você tem uma... Não importa. Vamos supor que seja alface, por exemplo, ou qualquer tipo de coisa. Uma coisa que tem um shelf life, né? Que é o tempo de prateleira que uma hora vai vencer. Se você comprar no seu fornecedor, no restaurante, por exemplo, mais salada, mais frango, mais carne do que a demanda daquela época, né? Tem épocas com relação a turismo, coisa do tipo. A demanda daquela época necessitava, e você tem que estimar isso, tem que usar dados estatísticos para ver mais ou menos isso, mas você vai errar, obviamente. Você vai ter produto que vai vencer. Então, na questão de logística, o cara do mercado, o cara no... Isso acontece frequentemente no mercado, que as coisas começam a vencer. Porque você comprou mais. E aí você vende por menos, porque quando uma coisa está perto de vencer, os mercados, eles colocam numa região ali específica
E fica tudo com, tipo, por exemplo, era $100 um panetone gourmet, porque tá começando a vencer, vai pra $10, porque depois de vencer não pode mais vender. Então o mercado não pode vender produtos vencidos. Não pode haver no mercado, por exemplo, que você tem, por exemplo, você comprou mais do que a demanda que você esperava. Isso vai acontecer toda hora. Às vezes vai fazer falta também, você comprou menos do que esperava, que a gente vai ver. Então, nesse caso, tem aqui a quantidade de café, o preço, que agora tá em $5, só que a oferta é maior que a demanda, o supply é maior que a demand. Nesse ponto aqui, por exemplo, em $3, ou mais ou menos, a oferta igualava a demanda. Porque quando aumenta o preço, aqui nesse caso, com uma certa oferta, que por exemplo, se a oferta tivesse mais para a direita, o preço ia diminuir. Eu tenho muito. Se tivesse menos, o preço ia aumentar. No caso aqui, teve uma sobra, né? A demanda com relação à oferta não bateu com o quanto que você tinha, né? Só que no caso, o preço também afeta isso. Somente no mercado inelástico, né? Em que o preço afeta a demanda. Então, eu falei de jogos, né? Então, se você botar um preço de jogos, por exemplo, de R$300 para R$600 nos jogos AAA, ninguém compra. A empresa ela tem que escolher o preço que bate com a demanda e nesse contexto a oferta não é tão interessante porque jogos online, o jogo digital ele tá lá para sempre. Então só tem uma questão de demanda. Então o preço e demanda que importa. Mas se você põe, por exemplo, um jogo que normalmente custa R$300 e você põe pra 250 por um tempo, você vai ter uma demanda maior por esse jogo naquela promoção, por exemplo. Então por isso afeta a demanda nesse contexto. Aqui a falta de café que é chamada de shortage, né? Quando a demanda é maior que a oferta. Então eu tenho uma quantidade fixa, eu tenho preço com $1, então um preço menor que anteriormente, quando teve o surplus. Fica a oferta mesma, só que nesse caso a demanda por café, nesse preço aqui, a quantidade era menor. Nesse caso aqui, você tem uma quantidade de pessoas que quer comprar café nesse preço aqui que tá menor. Vamos supor que a quantidade de café aumentou, por exemplo. Então tem muita pessoa comprando, mas aí acaba. Então você tem menos do que a sua demanda requer, né? Depende da cultura, depende do país, da cidade. Essas funções de demanda mudam de cultura para cultura, como eu disse. A demanda por vodka na Rússia é diferente da demanda por vodka em Dubai. Ou na Arábia Saudita. As pessoas iam pra Copa do Mundo lá na Arábia, além do Dubai, na verdade, e viam que não tinha. A preço da cerveja era enorme, porque tinha que importar, não tinha um sistema ali de distribuição, porque simplesmente as pessoas não tomam lá. Obviamente o preço, a quantidade de cerveja ali era menor do que a demanda na época da Copa. Por mais que você criasse uma oferta ali rapidamente, você não tinha um preço bom, né? Aqui, com relação aos dois, né? Um equilíbrio. Então você tem a demanda, a representação da falta e a representação do surplus, com relação a um preço específico, com relação ao café, né? Só que esse equilíbrio normalmente não acontece no mercado, né? Então, as escolhas dos empresários, por exemplo, com relação à exportação de café, importação de café, ou trading de café que a gente viu em outras aulas, né? Que é você especular no preço do café, ou algodão e coisa do tipo, para você fazer um future, né? Então você aposta que o preço do café vai aumentar daqui a 3 meses. Coisa do tipo, né? Mas quando a quantidade de café, ela muda o preço. Então, se tiver mais café, o preço diminui e a demanda abaixa com relação a isso. Aqui o declínio na oferta, uma coisa que você tem que lembrar é que quando você tem esse tracinho, isso aqui, por exemplo, para quem estuda cálculo, conhece isso daqui, que é a segunda derivada, né? Então você tem aqui a oferta inicial e a oferta posterior, que é esse S com um tracinho, chamada de S prime. Pelo menos na física é assim que chama, S prime.
E aí você tem, por exemplo, a oferta de 10 milhões de pounds de café e de 6 milhões de pounds de café. Você tem aqui o preço, dois tipos de preço, né? E a demanda. Obviamente, se você alterar o preço, se você pôr um preço muito alto, você vai vender menos café, porque as pessoas vão comprar menos. Se você for pôr um preço muito baixo, você vai ter, talvez, perda em lucro, né? Porque tem uma demanda que pagaria R$3,50, por exemplo, ou R$4. Então, você tem que saber qual que é o preço óptimo, né? É o preço em que você não destrói a sua demanda. Então, porque você está sendo careiro, né? Então vai ter outras empresas, vamos supor, outros mercados ao redor que vão fazer um preço mais barato. Normalmente o preço de, por exemplo, arroz em mercados próximos, ele tende a, entre aspas, equilíbrio de Nash. Normalmente. O que é o equilíbrio de Nash? Nesse contexto, você tem um preço que ele se ajusta à competitividade do mercado local. Em Alphaville, obviamente, o preço do arroz é maior do que numa região periférica, por várias razões. Porque a concentração de capital lá é maior, né? Em relação ao curso que a gente viu anteriormente. Então coisas normais vão ser mais caras lá. Às vezes com a mesma qualidade. O mercado é mais caro lá, o shopping é mais caro. Aquela região tem mais concentração de capital. Então, em regiões específicas, até próximas, bairros próximos, vão ter preços diferentes. E em mercados, por exemplo, que eles compram mais de uma commodity, eles conseguem desconto. Então o mercado, por exemplo, ele compra não sei quanto de Coca-Cola. E o mercadinho compra menos. É óbvio que a empresa que compra mais vai ter desconto. É óbvio. E até você tem essa questão contratual aí, ó. Eu vou comprar por tantos meses tanto de Coca-Cola, você me dá um desconto. Isso é normal. Não tem nenhum problema, porque tá comprando uma quantidade enorme. Obviamente você vai ter um desconto em relação a uma pessoa que compra menos. Por isso que no mercadinho da local, uma padaria, a Coca-Cola é mais cara do que no mercado grande. É porque o mercado, ele tem. A Coca-Cola tem um shelf life, né? Tem uma hora que aquilo ali vence. Você precisa vender. Quanto mais tem o tempo de, entre aspas, depreciação da Coca-Cola, ou de etiquete, qualquer coisa que vence, você vende por um preço mais barato, né? Tem questões relacionadas a isso. Nesse caso aqui, a oferta era de 10 e diminuiu para 6. Você vê que a linha, com relação ao preço, o preço aumenta no momento que você tem menos café. Então, na outra demanda, na outra oferta de 10 milhões de pounds, a demanda estava aqui e o preço aqui, $3. No momento que eu tenho um declínio na oferta, o preço aumenta para $5 no caso. Um exemplo simples, no Rio Grande do Sul, teve aquela especulação porque teve aquela chuva enorme no ano passado que ameaçava destruiu na verdade as plantações de arroz, mas já tinha sido feita a colheita. Mas a especulação era que não tinham sido feita a colheita o suficiente. Graças a Deus fizeram, né? E aí falaram, vai ter a oferta de arroz ia diminuir. Essa era a visão. O que não era verdade, né? Porque a colheita já tinha praticamente sido feita toda. Você só importaria o que necessitaria para atender a demanda. Lembra que arroz é inelástico. Só que antes, com essa afirmação ainda rolando, o governo falou que ia subsidiar o arroz e fixar preços dessa forma. O que é subsídio? Eles iam pagar por arroz e deixar nos mercados. Isso é um problema. Que você altera funções de produção no país. Basicamente ferra os produtores. Que aí você tem mercados que são amiguinhos do governo que vão conseguir basicamente arroz de graça para vender. E tem mercados que vão ser afetados por isso, porque eles não estão. Que a competitividade fica ameaçada. Também os produtores também que ficaram bravos da vida por conta disso, né? Então quando você tem uma queda por algum motivo, na safra, por exemplo, tem aumento de preço. Isso é normal.
Não é que o produtor ou que o mercado é mau. Pelo contrário, se as pessoas têm que entender, se o mercado ele põe um preço acima do normal, ele vende menos a produtos elásticos, né, em que o preço afeta a demanda. Em produtos inelásticos, tem até na legislação brasileira questões que você não pode aumentar num certo nível. É na farmácia. Tem uma tabela específica, né? Uma instituição farmacêutica no Brasil e coloca ali a margem de lucro máximo que você pode ter em remédios. Então, um cara na farmácia tem que saber isso. Só que, obviamente, no caso de commodities, como café, por exemplo, arroz, feijão, você tem essa questão de que quando você tem menos oferta. Então, a Austrália teve uma péssima safra de arroz. Então, o preço vai aumentar por causa da baixa na oferta. Especulação no mercado de commodities funciona dessa forma. Tem também o crescimento da demanda no mercado de bife, por exemplo, de carne de boi. Lembra que a demanda aqui, ela inicial é D, e D prime é posterior. E aqui aumenta na demanda. Então, você vê que a quantidade, a oferta essa daqui é a mesma, só que a mudança é na demanda. Então, o preço aqui, ó, tinha um equilíbrio, entre aspas. Essa palavra equilíbrio é horrível, na verdade. Mas esse gráfico, ele normalmente tem a ver com isso. Então, a demanda aqui era mais baixa, né? E aqui ela ficou maior. Você vê que ela sobe aqui. Com relação ao preço, a oferta é a mesma, mas a demanda, ela aumentou. Só que nesse caso, a oferta, ela não bateu com a demanda. O preço aumenta. E aí, no caso, nesse aumento da demanda maior que a oferta, então vamos supor que a demanda no geral, que as pessoas querem comprar com relação a uma commodity, no caso, seja picanha ou o que for, vamos supor que é maior que a oferta. Basicamente, uma hora vai começar a acabar. Você não produz por mágica carne. Onde aparece, a lasanha aparece a carne. Tem um processo de produção, e quando tem uma demanda maior que a oferta, uma hora vai ficar acabando, então você vai no mercado e tem menos, e o preço vai ser maior. Não é que o mercado é mau, é porque tem menos mesmo. E aí o preço fica maior. Normal. Então, essas funções de quantidade, no caso de aumento de demanda, por exemplo, e a demanda pode aumentar por várias razões. Pode ser, por exemplo, Natal. A demanda por peru aumenta. Mas se você tem uma quantidade com relação a esse mercado, vamos supor que teve uma epidemia em animais, como está tendo recentemente em gripe aviária, afetou o mercado com relação à produção de peru de Natal, e Chester, coisa do tipo. Tem uma queda, a demanda aumentou por causa que é Natal, então essa função aumenta, só que tem menos, o preço aumenta, tem pessoas que não vão comprar porque tá muito caro, porque dobrou o preço. As pessoas vão fazer, que nem todo mundo deu crise, né? Vai fazer macarrão com queijo nos Estados Unidos, né? Ao invés de peru de Natal, né? Então, esse é o crescimento de demanda que pode ser por várias razões, né? Sazonais. Declínio em demanda, aqui no mercado de porco, por exemplo. Então, você tem uma demanda que era X e ela baixou. Então, você tem uma quantidade, uma oferta que ela é abaixo da demanda. É aquela mesma questão do... Vamos supor que eu sou um mercado, eu compro um monte de peru de Natal para vender, numa época que não tem essa demanda, vamos supor que seja depois do Natal. E aí, tem pessoa que vai comprar, tem pessoa que não vai comprar. A demanda não tá na alta. Por isso que na época do Natal, tem mais demanda por compra de business B2B, né, de empresa para empresa. Chester, de peru de Natal, dessas coisas. Tem mais demanda por chocolate na época da Páscoa, produção de chocolate. Tem a questão também de produção, por exemplo, uma empresa que produz coisas com relação ao chocolate, como uma Cacau Show. Obviamente, na época da Páscoa, eles produzem mais. Porque em outras épocas, se eles produzirem na mesma quantidade da Páscoa, que tem uma demanda menor para chocolate, vai ter coisa que vai vencer, tanto no mercado, coisa do tipo. O mercado vai falar, eu não vou comprar tudo isso porque as pessoas não vão comprar. Não posso comprar uma quantidade de chocolate com relação a itens com relação a chocolate, né? Por exemplo, ovos de Páscoa, fora da época de Páscoa. Não posso comprar coisas com relação a período de Natal fora do Natal ou do Ano Novo. Então,
A própria produção, ela aumenta nas épocas que eles sabem que tem demanda maior. Porque se uma empresa, ela produz mais na fábrica, né? Do que ela pode vender, vai ter esse surplus aqui. Então a demanda não bate com a oferta. E aí sua empresa vai ter prejuízo. Porque você produziu o negócio que te custou, você teve que pagar imposto, coisa do tipo nessa produção. Você não vendeu. Então se você produzir acima... Por isso que quando, por exemplo, o fazendeiro produz mais do que ele pensava, com relação, por exemplo, a milho, ou a qualquer tipo de commodity, ele tem que fazer um preço menor, porque tem um shelf life, o milho, né? Mas que você armazene bem, e ele tem que vender. Então ele vende por um preço menor, porque mesmo assim ele faz lucro. Às vezes ele até faz mais lucro quando ele vende por um preço menor, com uma quantidade maior, que é óbvio. Você tá vendendo mais. Exporta também bastante para outros países, também domesticamente. Então esse surplus aqui, ele vem do declínio de demanda nesse caso. E vai aumentar o preço. No caso, abaixar o preço nesse caso, né? Porque você vai ter que vender por um preço menor. Então, o excedente que está vencendo, por exemplo, com relação a produtos do mercado, então desceu de preço, tá tendo uma... Então, por exemplo, vamos supor que você tem um mercado e comprou um monte de panetone. Numa época que não tinha essa demanda por panetone, que nem Natal. As pessoas comem panetone fora do Natal, né? Mas fora de períodos aí que você compra mais, né? Vamos supor que você produziu numa época diferente, menos, na verdade, mais do que deveria. Não tem essa demanda. Você tem um monte de panetone vencido que você vai jogar fora no lixo. Restaurantes têm esse problema toda hora. Então, vamos supor que você tem um restaurante, tem uma demanda sazonal por certos pratos, né? O certo é os restaurantes mudarem de pratos conforme sazonalidades. Aí depende do mercado, da cultura do país. Vamos supor que você comprou frango demais. E aí, bastante frango venceu. Você não pode vender esse frango. Venceu, tá podre, vai no lixo. Você perdeu dinheiro. Então, esse surplus pode vir no declínio de demanda. Por várias razões. Obviamente não tem demanda por porco na Turquia. Então isso daqui depende de país, de região, cultura, questões intra-regionais, enfim. Mas nesse caso aqui, o decrescimento de demanda fez o preço abaixar e provavelmente muita coisa vencer. Exposta à oferta, né? Então, isso aqui não é complicado, tá? Lembra que esse S prime, ele é posterior ao S comum. Então, a oferta 1, oferta posterior 2 e oferta posterior 3. E aqui demanda 1, demanda 2. Aqui no caso é um aumento de demanda. Então, quando a oferta tá aqui, uma quantidade menor, você vê que o preço aumenta. Quando a oferta tá aqui, maior oferta de uma quantidade de uma commodity, depende de se é inelástico ou inelástica, também o preço abaixa. Quanto mais eu tenho da commodity, mais o preço abaixa e a demanda abaixa também. Depende. Tem uma parte aqui que tudo fica em equilíbrio, tanto o preço, quanto a oferta, quanto a demanda. Mas quando tem uma quantidade maior, essas funções mudam, né? Então, por exemplo, tem aqui, no caso, o aumento com relação a... Aqui, vamos para essa parte aqui que é o declínio, né? Tem, por exemplo, em S prime prime. Tem essa linha de oferta, que é maior. O preço Z. E a demanda aqui, a demanda posterior, né? Que é maior. Uma certa commodity. Então, essa linha de demanda, ela tá decrescendo conforme a oferta aumenta. Então, quanto mais dessa commodity, quanto mais arroz eu tenho no mercado, mais a demanda por arroz diminui. E o preço abaixa. Quanto mais a quantidade vai para a esquerda, né? Mais o preço aumenta. E aí, obviamente, no mercado inelástico, as pessoas têm a mesma demanda pela mesma commodity, né? Enfim. Só que o preço sempre aumenta quando a oferta é menor. Isso é uma realidade. Não que o preço, não que a escassez faz o preço, tá? Mas, por exemplo, eu posso ter um produto que é inútil, ninguém quer. Não importa que a oferta seja, ninguém vai comprar essa merda. Pode acontecer. É da hora, tem produtos que são inúteis. As pessoas não compram. Então,
Isso daqui é uma generalização e depende muito de mercado para mercado. Isso daqui é uma interpretação generalista, né? Assim como na física, por exemplo, a gente tem interpretações gerais com relação a coisas, na economia também. Então, tem produtos que tudo é inútil porque eventualmente o produto é lixo, ninguém vai comprar, acabou. Agora vamos para oferta e demanda por dinheiro, né? Lembrando que tudo isso aqui tá no nível do Rothbard. Então, aqui é o poder de compra do dólar, poder de compra do dinheiro. 1 sobre P, que é a relação a preço. Então, ele faz uma relação inversa com relação a preço de produtos. Então, vamos supor que o preço de, sei lá, do arroz está 5 dólares, vamos supor. Tem um aumento de preço por conta de inflação ou diluição do valor do poder de compra do dólar. Basicamente significa que o preço aumentou porque o valor do dólar tá diminuindo. Então, normalmente, por exemplo, quando o governo imprime dinheiro no Brasil, por exemplo, a baixa taxa de juros, basicamente você está fazendo mais dinheiro, ter mais dinheiro na economia, né? Quando você cria dinheiro ex nihilo, né, do nada, em produção e tudo, porque tem aumento de capital, de dinheiro no geral, que ele é orgânico, né? Ele é feito através de aumento de produção, de exportações, e tem o que é inorgânico. Técnicas que os bancos podem usar, bancos centrais, coisa do tipo, para aumentar a quantidade de dinheiro no país, do nada. Que a gente vai ver aqui, né? Aqui no caso é a oferta de dinheiro. Supply aqui. E aqui é a demanda por dinheiro. Quanto mais a demanda, aqui é a utilidade marginal decrescente, né? Mesma coisa com commodities também com dinheiro. Porque dinheiro é, na verdade, um meio de troca. Né? Dinheiro não é capital. Dinheiro é uma forma de mover capital. Mas o capital é produção. O capital é heterogêneo. É produção, é serviços. Isso é capital. Uma coisa que é refeita. O dinheiro não. É só uma... Tanto que economia não é sobre dinheiro. É sobre ação de pessoas. Em que dinheiro é uma parte importante, obviamente. Então, quanto mais eu tenho de bilhões de dólares na economia, mais a demanda por dinheiro diminui. Eu tenho uma oferta maior de dinheiro. Quanto menos dinheiro eu tenho, mais oferta por dinheiro aumenta. E o valor, o poder de compra do dinheiro aumenta. Então, quando eu tenho uma contração de crédito, por exemplo, e essa linha aqui de oferta de dinheiro ela vem para a esquerda, mais o poder de compra aumenta. Então, quando o governo ele aumenta a taxa de juros, você tem uma menor quantidade de dinheiro no mercado. E aí, o valor aumenta. O Japão, por exemplo, recentemente ele quer aumentar a taxa de juros. Exatamente para isso, porque o valor do ien está diminuindo muito. Sem bancos centrais seria ajustado pelo mercado, né? Com bancos centrais isso é ajustado de forma inorgânica, né? Tem uma pessoa, grupo de pessoas que decide a quantidade de dinheiro no país. Isso gera inflação. Isso gera aumento de preços. E Rothbard explica isso de uma forma extremamente interessante. Isso tudo tem a ver com o sistema bancário, tá? Vai ter sentido no final. Então, aqui eu tenho dois poderes de compra com relação à demanda e quantidade de dinheiro. Então, aqui embaixo eu tenho uma quantidade de dinheiro maior, em bilhões de dólares, que faz ter uma demanda menor por dinheiro e o poder de compra por dinheiro ser menor. Então, vamos supor que o governo imprime dinheiro pra caramba. Ou faz coisas com relação a empréstimos, coisas do tipo que aumentam a oferta de dinheiro no país. Basicamente, o valor de compra do dinheiro fica menor. Isso gera inflação, porque o preço das coisas aumenta. E capital, ele não muda. E o valor das coisas, na verdade, ele muda. Mas o valor das coisas, ele vem do valor subjetivo que as pessoas colocam naquilo. Com dinheiro não é diferente. Tem até questões de confiança no dinheiro e coisas do tipo, né? Então, nessa linha aqui, a quantidade aumenta, normalmente de forma inorgânica, e a demanda baixa. Porque se essa quantidade aumenta de uma forma orgânica, né? Com aumento de produção, então a Coreia do Sul, por exemplo, que a gente falou anteriormente, então ela começou a produzir mais, começou a ter empresas importantes ali, começou a exportar mais, começou a produzir coisas interessantes, fazer serviços de software, de sistema de informação, serviços da nuvem, agricultura, petróleo, enfim. Tem um crescimento de quantidade de dinheiro que é orgânico, faz sim o poder de compra do dinheiro ainda ser maior. Então isso aqui funciona, na verdade, para crescimentos inorgânicos principalmente.
Porque, por exemplo, tem países que a quantidade de dinheiro aumenta de forma orgânica e o poder de compra do dinheiro não abaixa. O mesmo, porque tá crescendo de forma reduzindo o capital. Então, isso você tem que ter em mente, porque isso daqui não é só. Não é que nem commodities. Você não produz dinheiro. Você produz capital, que no fim gera dinheiro em si. Então, essa relação é muito importante e por isso pode te confundir. Mas quando essa linha tá aqui, vamos supor que tem, a taxa de juros aumenta. Então, o Banco Central, ele tá. Assim, se não existisse Banco Central, isso seria muito mais simples, né? Porque o mercado ajustaria isso de forma orgânica, né? Mas de forma inorgânica, o governo ele aumenta a taxa de juros por questões de controle de inflação e coisas do tipo. Então, você tem uma quantidade de dinheiro no mercado menor e uma demanda maior por dinheiro. Então, no geral, a contração de crédito faz a demanda por dinheiro aumentar porque o poder de compra está maior. Então, nesse caso aqui em cima, o poder de compra do dinheiro está maior e aqui menor. E o Banco Central dos países pode afetar isso daqui diretamente de várias formas, não só imprimindo dinheiro. Em várias formas, a gente vai falar sobre shadow bank e coisa do tipo. Mas isso daqui afeta a sua vida diretamente. Quando os bancos, coisa do tipo, fazem isso daqui, basicamente, que expansão de crédito, né? Uma hora dá merda. A crise de 2008 deu merda. Então tem a quantidade de dinheiro crescendo de forma ex nihilo, né? Do nada. E quando isso é criado de forma inorgânica, essa parte aqui, se forma de forma orgânica, poderia estar no meio essa linha. Ou aqui em cima. Você tem uma demanda menor por dinheiro e as pessoas poupam mais dinheiro, gastam menos, enfim. Vai ficar claro posteriormente. Então aqui, por exemplo, a gente tem quando a oferta por dinheiro é maior que a demanda. Igual a demanda. E a demanda é maior que a oferta. Então, menos dinheiro do que era necessário e mais dinheiro que era necessário. Como assim? Como assim? Não é a mesma coisa que commodity, né? Vamos supor que o poder de compra do dinheiro tá baixando por conta que a quantidade aumentou de forma inorgânica, né? Então, quanto mais a quantidade aumenta, mais as pessoas olham, por exemplo, o Bolívar da Venezuela, né? E você não consegue comprar nada, né? Então, o Bolívar da Venezuela com relação ao dólar, com relação ao euro, com relação ao real, ou qualquer outra moeda, a inflação é tão alta, porque a quantidade de dinheiro lá é tão alta, o governo imprimindo dinheiro, coisa do tipo, que a demanda por dinheiro, ela fica, na verdade, ela quase deixa de existir, na verdade. Você tem uma quantidade tão alta, simplesmente as pessoas falam, cara, eu não quero mais usar Bolívar. Bom, na Argentina, com peso argentino, né? Eu não lembro o nome anterior, mas teve uma época na Argentina que a quantidade de dinheiro imprimido, né? Impresso lá era tão grande, taxa de juros, coisas do tipo, por causa de decisões do Banco Central, que a demanda diminuiu ao ponto que as pessoas não queriam usar mais a moeda da Argentina, elas usavam dólar. E o governo queria fixar a taxa de câmbio com relação ao dólar e à moeda nacional para impedir isso. As pessoas, cara, não tinha. Simplesmente você ia no mercado na Argentina, o preço mudava todo dia dos produtos. Então, tava na mesma hora do mercado, a pessoa ficava mudando os preços dos produtos continuamente. Então, o arroz tava não sei quantos pesos, do nada aumentava. Isso é inflação. E quando você tem uma quantidade maior de dinheiro no mercado, você tem inflação. Ponto. A gente vai ver mais sobre isso posteriormente também. Então, quando você tem menor quantidade, você tem maior demanda por dinheiro, maior poder de compra do dinheiro, e você tem até pessoas querendo mais do que você, do que tem ali, né? Então, tem um surplus de dinheiro aqui, uma falta nessas regiões. Mas, como eu disse, essas estruturas normalmente são feitas de forma inorgânica, né? Decisões do Banco Central de imprimir dinheiro que abaixam a demanda e o poder de compra do dinheiro. Isso é uma coisa terrível. O salário que a pessoa ganha, quando um banco faz isso, compra menos do que deveria. Então, os bancos centrais e outras questões bancárias podem afetar diretamente a vida das pessoas, o poder de compra delas. Mesmo que, por exemplo,
Em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o mesmo trabalho, você tem a mesma quantidade de serviços produzidos com a mesma qualidade, mas o que você compra é menos. Porque o dinheiro em si no país tá diluído, né? É como se você tivesse vinho. Um vinho, mesmo que seja caro, né? Vamos supor que custou 50 mil reais esse vinho na Europa. Se eu colocar água, o cara que gosta de vinho, o cara, aquilo vai ficar inútil. Você tá diluindo a substância que dá o sabor do vinho. É a mesma coisa com o dinheiro. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro, é como se você colocasse água no vinho. Aqui no caso é um aumento na oferta de dinheiro, né? Então você tem o M inicial e o posterior. Então, quando a oferta aumenta acima do normal, acima do do que é orgânico, né? Você tem uma demanda menor por dinheiro e o poder de compra ele diminui. Então aqui você vê que na parte B, o poder de compra ele diminuiu. Isso aumenta os preços na hora. Então o preço do arroz estava 3, vai para 30 reais. Inflação. Só que várias coisas geram uma inflação maior do que deveria. A gente vai ver posteriormente como o sistema bancário cria inflação através de aumentar a oferta de dinheiro no mercado de forma inorgânica. E tudo isso que a gente está falando tem a ver com forma inorgânica. Quando a oferta é menor, por exemplo, a taxa de juros aumenta e as pessoas não conseguem fazer empréstimos com tanta facilidade, porque paga mais, então eles não vão fazer investimentos ruins, no fim não vai pagar o crédito que recebeu. Você tem, no caso, uma contração de crédito que gera maior poder de compra para todo mundo. Isso afeta diretamente todo mundo. Pobre, rico, todo mundo. Todas as classes sociais são afetadas pelo aumento da oferta de dinheiro. E numa economia que não existe isso, não existe expansão de crédito, a oferta não é tão grande. Entende? Ela cresce de forma orgânica e ela não é maior do que o normal. Aqui no caso, você tem um decrescimento na oferta. Então, por exemplo, a taxa de juros aumenta e você não tem uma oferta de dinheiro tão alta. Então, a empresa vai no banco e não consegue fazer empréstimo porque a taxa de juros está muito alta. Não vai conseguir pagar. Vamos supor que a taxa de juros foi de 0,25% como no Japão para 13%, como está no Brasil agora está 14%, acho que 15%. Você não consegue fazer empréstimos com tanta facilidade, né? Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um empréstimo a 13%, porque você não sabe se você vai pagar. Se eu tenho um empréstimo que é para, por exemplo, produção de arroz na minha fazenda, então eu quero comprar maquinária, eu quero comprar sementes, quero comprar fertilizantes, e eu pego, vamos supor que seja 700 mil de empréstimo reais. E a taxa de juros está a 12%, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar esse empréstimo. A 0,25%, a 3%, talvez eu consiga. Então as empresas, elas tomam decisões com mais cautela quando a oferta de dinheiro é menor. E a taxa de juros afeta isso diretamente. Porque ela é definida pelo Banco Central de forma arbitrária, né? Então o Banco Central se reúne e decide. Mas se ele fazer uma decisão errada, da forma econômica que ele pensa, tá merda. Então, o Banco Central atualmente no Brasil, ele não tá aumentando a taxa de juros porque ele é malvado. É porque se ele abaixa a taxa de juros, basicamente você vai criar empresas que vão tomar decisões burras porque a taxa de juros está baixa. Vão recomprar ações delas porque a taxa de juros está baixa. E não necessariamente quando você abaixa a taxa de juros, as empresas investem em coisas que realmente vão aquecer a economia. Que acontece bastante nos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos, o Fed, né? Abaixa a taxa de juros, os bancos, as empresas pegam mais empréstimos, mas às vezes eles não usam isso para coisas que beneficiam a economia. Literalmente vão comprar mais ações deles e comprar ações deles. E no fim, essa, entre aspas, vou aquecer a economia baixando a taxa de juros não funciona às vezes. Então, o certo é não ter banco central e ser definida pelo mercado. É isso que o Rothbard argumenta no livro dele. Então, quando eu tenho uma baixa na quantidade de dinheiro no mercado, como por exemplo, aumentando a taxa de juros, eu tenho maior poder de compra da moeda, até com relação a outras moedas, com relação à taxa de câmbio. Só que você vai ter menos empréstimos e, obviamente, a economia dá por exemplo, o fluxo de caixa que os bancos teriam diminui. E a quantidade de investimento diminui.
Tem empresas que podem ter problemas com isso. Quando tem, por exemplo, crises como a crise de 2008, que você tem basicamente empréstimos que não estão rolando mais, linhas de crédito que foram acabadas, né? Eu vi um exemplo num documentário sobre uma empresa de algodão, algodão ou arroz, que na época de 2008, né, na crise, os bancos não estavam mais emprestando. E deu merda. Teve uma baixa em oferta por capital, maior taxa de juros. Na verdade, depois eles diminuíram a taxa de juros. Só que se o Fed não ajudasse os bancos, basicamente teriam menos dinheiro rolando na economia, em crédito. Essa quantidade de dinheiro pode aumentar, por exemplo, por crédito, em empréstimos, longo prazo, por exemplo. E outras formas também. E no fim, nesse caso aqui, na diminuição da oferta, você tem uma menor quantidade de dinheiro no mercado e maior demanda por dinheiro. As pessoas agora... Quando a oferta diminui, as pessoas elas demandam menos por dinheiro e normalmente quando a quantidade tá alta, as pessoas compram menos. Tem fases aí que o Rothbard explica, né? Aqui aumenta na demanda por dinheiro, que gera menos reservas em bancos, né? Então, eu tenho uma demanda inicial X e a demanda aumentou. Então, quando a demanda aumentou e eu tenho a mesma quantidade de oferta, basicamente aqui o poder de compra aqui ele aumentou. Tem uma demanda maior. Aqui no caso eu tenho uma falta, né? Nesse caso, quando a demanda por dinheiro aumenta, as pessoas elas estão requerendo os depósitos delas com mais velocidade, por exemplo. E você não tem esse capital em reservas do banco, você tem problemas. Os bancos eles estão em contínua falência, porque eles não têm as reservas suficientes para os depósitos que foram feitos nos bancos. Então o banco tem requerido, acho que menos de 20% das reservas de depósitos que foram feitos. Então, se, por exemplo, se 100 mil foi depositado no banco, eles só precisam ter 20% de 100 mil dólares ou reais reservado ali parado. O que é estranho, porque o depósito, normalmente, o objetivo do banco no depósito é que você tenha o dinheiro lá. Que ele não sai de lá. Já falar isso posteriormente. Mas quando a demanda aumenta, tem uma queda que gera menos reservas em bancos, né? Porque no sistema atual, quando você tem pessoas que demandam por dinheiro de forma maior, né? De prédio, coisa do tipo, basicamente tem uma expansão maior. A gente vai ver isso posteriormente. Aqui a queda na demanda por dinheiro. Uma demanda aqui. Aqui você teve uma falta e aqui você teve uma quantidade maior, um surplus no mercado, com a mesma oferta. A oferta não mudou. Só que o poder de compra do dinheiro mudou. Ele decresceu, né? Que a oferta diminuiu. A demanda, na verdade. A demanda pelo dinheiro diminuiu. Tem várias questões psicológicas do que a demanda aumenta ou abaixa, né? Então, em recessões, as pessoas poupam mais e gastam menos. Consomem menos. Elas não vão fazer aquela viagem para Acapulco quando ela sabe que ela tem que poupar, porque senão vai dar merda. E normalmente quando vai ter uma crise financeira que tá clara, de possível aumento de preços, as pessoas compram logo, rapidão. Então, em crise de arroz, por exemplo, vai ter... Tá tendo notícias que o preço do arroz vai aumentar porque tá tendo falta por alguma catástrofe natural. As pessoas vão comprar arroz agora, rapidamente, pra quando o preço aumentar, elas têm estocado. Então, no caso aqui, você tem uma queda de demanda por dinheiro, né? Que gera um surplus, uma quantidade que não tá sendo sobrevalente, né? Com relação a ele. Aqui, uma coisa que o Rothbard fala e outros autores também. O que acontece, isso aqui com relação também à distribuição de capital, de dinheiro, na verdade, que algumas pessoas defendem, né? Algumas pessoas dizem que o Milton Friedman, né? Defendia, mas eu tava lendo os livros dele, não é bem assim, não. E obviamente isso daqui não funciona. Então, vamos supor que o governo fica feliz hoje. E ele decide, cara, eu vou pegar esses impostos das pessoas. Eu vou dar R$1 milhão pra todo mundo hoje. O governo tecnicamente pode fazer isso. Tem 240 milhões de pessoas já no Brasil. Mais de 200 milhões, né? Então o governo pode dar R$1 milhão pra todo mundo hoje.
Vamos supor que o governo, ele tem esse dinheiro, é claro, ele arrecada mais de 1 trilhão por ano em impostos. Então, vamos supor que o governo decide dar 1 milhão pra todo mundo hoje. Pode ser menos. Na época da pandemia foi R$ 600, por exemplo. Vamos supor que ele decide. Então tem o tio Patinhas aqui, vamos supor que o tio Patinhas é o governo. Ele tem a grana, ele dá pra todo mundo 1 milhão hoje. Isso faria as pessoas mais ricas? Como a gente viu aqui. Quando você tem uma oferta maior por... Perdão, aqui, ó. Uma oferta maior por dinheiro. A oferta tava aqui antes. E a oferta aumenta, você tem a demanda diminui. Você tem muito dinheiro no mercado. E o poder de compra baixa. Então, quando o tio Patinhas der o dinheiro pra todo mundo, você vai ter um aumento na quantidade. Mas a demanda vai baixar gradualmente. E o poder de compra vai diminuir. O que significa que o poder de compra diminuiu? O arroz que você comprava por R$ 3 vai pra 30, 40, 50. Na época da inflação da Alemanha, quando eles tiveram que imprimir dinheiro por causa que eles tinham que pagar a dívida do Tratado de Versalhes lá, pra países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, basicamente aconteceu um problema assim. Então o que aconteceria se todo mundo ganhasse 1 milhão hoje? A oferta de capital não mudou nesse caso. A oferta inicial. Que a gente tá falando do dinheiro em circulação, na verdade. Não mudou, porque é o mesmo. Tava no governo, agora vai dar pra todo mundo. O que vai acontecer? No momento que você fizer isso, todo mundo está 1 milhão mais rico. O que as pessoas vão fazer? Elas vão gastar. E cara, pode ter certeza que elas vão gastar rapidão. Algumas pessoas talvez poupem, mas até poupar não vai fazer sentido, porque todo mundo vai gastar. A maioria. Alguém vai investir, outra pessoa vai comprar aquela casa em algum lugar, até fora do país de repente. Enfim, vai fazer viagens, coisas do tipo. Vai ser dinheiro que vai ser gasto lá fora e não aqui. No fim, todo esse dinheiro aumentou a quantidade em muitas pessoas agora. Vai gerar uma quantidade de aumento de capital no país. De capital não, de dinheiro. Uma oferta maior. Diminuir o poder de compra, ou seja, os preços vão saltar. Isso vai gerar inflação. Então, em uma semana já vai ter inflação, acho que até menos. E essa inflação só vai aumentar. Então, o arroz que você comprava por R$ 3 vai tá maior. O feijão que você comprava por R$ 5 o quilo vai estar maior. Até produtos inelásticos. O videogame que você comprava por R$ 5.000 vai estar 10. Tudo vai aumentar. Tudo aumenta. Quando isso daqui aumenta, na oferta de dinheiro aumenta, tudo aumenta. O preço de tudo aumenta. O poder de compra diminuiu. O poder de compra, quando ele diminui, significa que você tem que dar mais dinheiro pela mesma coisa. Então, a inflação do Bolívar na Venezuela, que é o dinheiro de lá, a inflação foi tão alta que você não tem como mais comprar as coisas. Tem que ter não sei quantos milhões de Bolívar para comprar um ovo. Então, o trabalho físico que uma pessoa faz, que de repente é o mesmo que outros países, o pedreiro, por exemplo, que vai fazer um serviço igual ao de outro país, ele ganha um valor menor com relação ao valor real que teria com poder de compra do que ele merece. Então, o poder de compra, quando diminui, basicamente você tem o valor da moeda em si diminuindo. Por que isso acontece? Porque a moeda também não tem lastro em ouro. Quando a moeda tem lastro em ouro, prata, alguma commodity, seja qual for, né? Pode ser em paládio, platina. É difícil você fazer isso, porque você não tem como imprimir dinheiro e fazer taxas de juros de uma forma desordenada, porque você não tem como imprimir. Hoje em dia é digital também, né? Então, hoje em dia, com todo mundo usando moeda fiat, tem várias questões que a gente não tá falando aqui. Basicamente, você tem como... o dinheiro fiat, qual que é o problema do dinheiro fiduciário, dinheiro de papel? É que o governo pode imprimir. Na moeda, o que o governo poderia fazer é minting. Que é você misturar, por exemplo, ouro com outras commodities, como zinco, prata. E aí você tem mais moedas, consegue gastar mais. Só que isso gera inflação. E o Rothbard vai falar de reis que fizeram isso para ganhar dinheiro, para financiar suas coisas, guerras e coisas do tipo, que inicialmente não gera inflação, só gera depois. Então,
Basicamente é isso. Só que mentinha, você percebe depois de um tempo. Não percebe inicialmente. Quando as pessoas veem que a prata não tem a mesma. Por exemplo, o Xenofonte fala no livro dele sobre economia, né? Ways and Means, sobre como a prata de Atenas era mais pura. Quanto mais pura a prata, maior seu valor. Só que quando você não tem lastro em ouro, prata, ou seja o que for, basicamente não tem valor intrínseco ali. Então, o valor da taxa de câmbio, hoje em dia, elas são de questão de competitividade entre nações. Só que o meu ponto é quando, por exemplo, quando o dinheiro imprime. O dinheiro não. O governo imprime dinheiro ou faz questões inorgânicas de aumento ex nihilo do dinheiro, você tem um menor poder de compra. E no fim, se todo mundo recebesse 1 milhão hoje, o preço das coisas aumentaria. E no fim, você teria que pagar mais do que nunca pela mesma coisa que você comprava anteriormente. Fase 1 da inflação, né? Então você tem um aumento na demanda por dinheiro. Só que com uma oferta maior. Então na primeira fase da inflação, você tem uma demanda maior por dinheiro e uma oferta maior. As pessoas elas estão dispostas a gastar porque você tem. Porque, por exemplo, quando você tem coisas rolando como expansão de crédito, com empréstimo, coisa do tipo que a gente vai ver posteriormente, inicialmente gera uma prosperidade. Então os governos não, as empresas geram mais empregos. Elas têm linhas de crédito maiores, com menos taxa de juros. No começo gera uma prosperidade. Essa é a primeira fase. Então a demanda aumenta. Inicialmente o poder de compra tá bonzinho. Ele aumenta. Inicialmente. Não necessariamente aumenta. Outras questões aí, mas o ponto é que quando a demanda aumenta e a oferta aumenta conjuntamente na primeira parte, você tem uma prosperidade inicial. Só que ela não dura. Na fase 2 aqui, a demanda por dinheiro é baixa. A oferta aumenta. A oferta continua aumentando. Então a oferta aqui era M prime, agora ficou M prime prime. Esses dois tracinhos quer dizer que é posterior a essa daqui. Então a oferta por dinheiro aumentou ainda mais. Tem mais expansão de crédito, mais maturity mismatching, que é você pegar empréstimos de curto prazo de 2%, por exemplo, e vender a longo prazo por 5%. Acontecendo em Iceland, por exemplo. Quebrou o país em 2008 por conta disso. No começo, na primeira fase de maturity mismatching, tem prosperidade. Cara, as pessoas em Iceland, não sei se é Irlanda, inicialmente dos anos 2000 pra frente, eles tinham uma prosperidade que as pessoas mais velhas olhavam pros mais novos e falavam: cara, como vocês têm essas coisas? Comprou essa casa, esse carro. Os caras viviam no luxo, na prosperidade. Só que essa prosperidade era de curto prazo. Na segunda fase, a oferta continua aumentando. Tem mais dinheiro na economia. De forma inorgânica. Imprimindo dinheiro, empréstimos bancários, shadow bank, que a gente vai ver posteriormente. Expansão de dinheiro ex nihilo, reservas fracionárias. Você precisa de menos reservas do banco que você cria. Por exemplo, o banco ele tem em ativos 100% de reservas. Vamos supor que seja R$1.000, vamos supor. Provavelmente mais que isso. Tipo, bilhões, mas vamos supor que seja R$1.000. Se eu preciso só ter 20% das reservas, na verdade vamos supor 50%. Eu basicamente agora tenho o dobro, eu tenho R$2.000. Se eu falar de R$1 bilhão, eu posso ter reservas de 50%. Que é isso? Eu posso ter metade das reservas que eu recebi de depósito. Basicamente eu tenho do nada 2 bilhões. Se eu tivesse, por exemplo, se o banco tiver 1 trilhão, obviamente não tem, mas vamos supor que ele tenha, hipoteticamente. Se eu fazer uma reserva de 50%, tendo 1 trilhão a 100% de depósitos, basicamente eu aumento o dobro. Eu posso diminuir essa porcentagem até 10%. Tem bancos nos Estados Unidos que ficaram a 0%. Então o banco não precisa ter reserva nenhuma. Ele faz os créditos dele lá e você basicamente faz uma reserva, uma quantidade de um dinheiro que aumenta do nada. Não teve produção, não teve investimento, não teve nada. Simplesmente você fez uma questão bancária, que é permitida pelo governo, infelizmente. E você aumenta a oferta de capital por um passe de mágica. Você
os dedos, você tem isso daqui maior. Então, se eu, por exemplo, vamos supor que a oferta, a quantidade de dinheiro aumentou fazendo reservas de 30%. Que já é alta para o padrão mundial. Agora, 20%. Depois 10%. Vai ter uma hora que com a quantidade de dinheiro aumentando de forma inorgânica, sem produção e coisas do tipo, porque dinheiro não é capital, dinheiro é só capital em movimento. Você tem aqui a próxima demanda, né? Vai ser menor. Então a segunda fase da inflação tem uma demanda decrescendo cada vez mais por dinheiro, porque o poder de compra está diminuindo. Então, quanto mais a quantidade de dinheiro aumenta, imprimir dinheiro, a forma de empréstimo que eu falei, por exemplo, reservas fracionárias, então se a reserva era 20%, vai para 10%, 5%, 1%, 0%, o poder de compra diminui. E também a taxa de câmbio com relação a outras moedas. Você pode também fazer isso abaixando a taxa de juros. E aí a fase 1 e 2 aqui, né, no caso, tá tudo junto agora. Então, teve a quantidade inicial, então você tinha um poder de comprar alto de dinheiro, vamos supor que eram reservas de 100% nos bancos. E com taxa de juros alta. A taxa de juros do mercado. É real, né? Vamos supor que agora a quantidade aumentou. O banco falou, vou ter menos reservas agora, vai ser 20%, agora aumentou pra caramba a quantidade de dinheiro no mercado. Inicialmente gera uma demanda inicial. Então você vê que a demanda inicial aqui, com a primeira oferta, era essa. O poder de comprar. Depois, na primeira fase, você gerou a expansão de crédito, você tem prosperidade, tem um aquecimento na economia muito alto. Então os fazendeiros estão pegando empréstimos de boa, os bancos também, empresas, e as pessoas estão se beneficiando, tem mais empregos gerados, coisas do tipo. Só que, gradualmente, quando essa oferta cresce mais e mais, a demanda por dinheiro vai abaixar porque o poder de compra vai baixar. Você tem o dinheiro, é como se você imprimisse dinheiro. Você não precisa imprimir dinheiro para aumentar a oferta de capital, você pode fazer expansão de crédito. É isso que o sistema bancário hoje faz, com reservas fracionárias. O maior problema da inflação atual, o maior problema do poder de compra atual de todos os países do mundo é reservas fracionárias. Que, na minha opinião, seguindo o Jesus Huerta de Soto, o banco dele que eu citei o livro dele que eu citei no início, deveria ser legal. Basicamente deveria ser legal o banco fazer investimentos com o seu dinheiro sem sua permissão, por exemplo. Rothbard disse que esse sistema é um esquema Ponzi, basicamente. Eu vou explicar isso posteriormente. E eu concordo com ele. As pessoas falam de criptomoedas, que Bitcoin e outras moedas são ferramentas para fugir de impostos ou fazer coisas ilícitas, mas os sistemas bancários fazem coisas ilícitas, criam crises por conta disso. E só não teve um caos geral global em 2008 porque os bancos, os governos, eles forneceram capital para impedir que os bancos falissem. Muitos bancos deveriam ter falido nos Estados Unidos. Deveria ter havido um colapso econômico global. Não aconteceu porque governos da Alemanha, na Europa, fizeram isso. E teve bancos também que foram nacionalizados, né? Com bancos privados que foram nacionalizados, por exemplo, na Suíça, em Iceland, porque basicamente na crise de 2008 eles quebraram. E para não ter que literalmente ficar devendo todo mundo, o governo simplesmente falou, esse banco virou nacional, a gente não precisa te pagar, porque se você quiser dinheiro, vamos fazer uma guerra. Se você ficar cobrando um banco nacional, tipo, como é um banco nacional central, não é que nem cobrar um banco privado, que pode falir. O banco central, um banco nacionalizado, ele não fale. O banco central, ele pode falir, entre aspas, nos ativos e passivos dele quanto quiser, porque não, é um governo. É tipo Cuba. Cuba tem tanto de déficit por conta de empréstimos. Aí ele fala assim, não, eu pago. Daqui a tanto tempo, é que nem o Chaves, né? Eu te pago tudo no fim do ano, né? Aí você vai fazendo isso. O que você vai fazer? Você vai atacar Cuba? Quando ela não pagar? Você vai atacar, por exemplo, tal país porque ele não pagou? Você só resolve na guerra. Então, basicamente isso. Essa é a primeira e segunda fase da inflação. No geral,
final é que você tem uma demanda menor por dinheiro, mais por poupança, porque as pessoas estão comprando menos empréstimos, o preço de tudo lá em cima, por conta de que? Expansão de crédito. Aqui no caso é o aumento da demanda por dinheiro. No caso a gente tem a quantidade aqui e o poder de compra maior no momento que as pessoas, no caso, tem uma demanda maior no contexto, não nesse contexto aqui, né? A oferta aqui não mudou. A oferta é a mesma. Então a quantidade de milhões de dólares é a mesma. Mas no caso você tem uma demanda maior, já visto anteriormente. Também queda por demanda. Você tem um surplus de dinheiro, né? Então a quantidade é a mesma de dinheiro em circulação, mas a demanda diminuiu, né? Então é a mesma coisa que a gente viu com commodities, né? Pra terminar, ele fala sobre questões de folha bancária. Eu vou falar mais sobre isso posteriormente em outras aulas. Mas aqui é um exemplo simples, né? De expansão ex nihilo que cria inflação bancária do além, do nada. Simplesmente eu vou fazer reservas de 10%. Basicamente, se aumenta os ativos da empresa do além. Do além. Isso afeta. Isso deveria ser legal, na verdade. Isso afeta basicamente o país todo. Na hora. A expansão de crédito ex nihilo afeta todo mundo na hora. Na hora. O preço das coisas aumenta na hora. O poder de compra do salário abaixa na hora. Você tem aqui o total de dinheiro em títulos. Aqui são os ativos, né? Aqui são os passivos. Aqui são os certificados de depósito, IOUs. Aqui é o total de títulos que são títulos do governo, né? Com relação a esse banco. Total de equity, de shareholders, né? Um banco público, né? Teve o IPO e coisa do tipo. Ele ganha dinheiro de acionistas que investem no banco. O total de ativos aqui é 170 mil dólares, por exemplo. E aí você tem também aqui os ativos com relação a ouro. Então eles têm reservas em ouro. Então os ativos de ouro e os passivos que tem relação a equity e o passivo em si, né? Em relação às receitas por ouro num banco de depósitos, né? Tem um banco de depósitos e de investimentos. Só que agora juntou tudo. No passado, né? Então você tem aqui o que é reservas fracionárias, né? Você tem o total de passivos, que é 130 mil, de ativos e passivos. Anteriormente você viu que era 50 mil, né? E foi para 70 mil por conta de questões com relação ao cliente. E aí, no caso, você viu que os ativos e os passivos aumentou de forma do nada. Com relação a essa relação com o cliente do banco, né? Então, basicamente, a gente vai explicar aqui, né? Então, o banco de Rothschild, ele emitiu 80 mil dólares de receitas de depósito falsas. Bom, esse aqui é um empréstimo de 80 mil dólares. O que eles tinham de verdade ali de ouro era 50 mil de ativos. Só que eles fizeram um empréstimo de 80 mil dólares. Mas como eles fizeram um empréstimo que é mais do que eles têm, que o que eles têm é 50 mil dólares. Como que eles fizeram um empréstimo com mais que eles têm? Reservas fracionárias. Então a reserva era de 100%. Então eu falo, quer saber? Eu quero colocar reserva de 30%. Ou 50%. Porque se fosse 50%, vamos supor, de reservas fracionárias, basicamente eu tenho o dobro que eu tinha antes. Então eu poderia ter 100 mil em ativos, né? O que foi menos, no caso. Que 50%. Então, no momento que eu escolho uma reserva fracionária, eu escolho qual eu quiser. Não, entenda que reserva fracionária não é uma forma de investimento, não, é simplesmente uma técnica permitida pelo governo, infelizmente. O Rothbard também mostra algumas questões legais na história que permitindo isso daí. Mas o livro do Jesus Huerta diz que isso é ilegal, e eu concordo. Você vê no direito legal romano, isso é ilegal. No direito greco-romano, mas na época da Grécia, né?
é legal você pegar o banco, por exemplo, pegar os depósitos de alguém e usar para investimentos sem sua permissão. Basicamente você é um hedge fund, né? Você é um hedge fund e não tem que falar quais investimentos você está fazendo com o dinheiro das pessoas. Então, basicamente, você aumentou isso daqui do além. Isso, os bancos podem fazer isso. Então, eles emitiram isso daqui por empréstimo, porque eles fizeram reservas fracionárias, assim aumentando o total de oferta de dinheiro de 50 mil para 130 mil. Reservas fracionárias. Então, a oferta de dinheiro aumentou pelo crédito preciso de 80 mil dólares, expandido pela forma de reservas fracionárias. Como você calcula o quanto de reservas que eles fizeram, né? Que é uma fração, obviamente. Então, pelo total de ativos anterior, que era 50 mil dólares, esses 50 mil eles tinham de verdade em depósito. Eles tinham, tava ali. Só que o que aumentou foi 130 para 130, né? De ativos, como a gente viu aqui. Só que de forma do nada. A gente por uma técnica bancária que deveria ser legal. E aí você divide os dois, 5 por 13. Então essa foi a reserva fracionária. Aumentou. O Jesus Huerta explica de uma forma até mais detalhada, né? Então, basicamente, os bancos podem aumentar a quantidade de capital que eles têm do além e afetar toda a economia do país na hora. Isso daqui cria, na hora, menor poder de compra. Assim, primeiro ele vai criar o aumento na demanda por capital, como a gente viu anteriormente. Então, no início vai gerar prosperidade por alguns anos. Depois, gera o caos, que é menor poder de compra, menor demanda por capital, mais poupança, menos investimentos. Esse é o ciclo de... É o ciclo de von Mises e Hayek. Ciclo de negócios de von Mises e Hayek. Então, requerimentos bancários de 20%, por exemplo. Então, o IOUs era de 40 bilhões, por exemplo, com relação a empréstimos. Demanda por depósitos. O de ativos era 50 bilhões e passivos 50 bilhões. E aqui, demanda por depósitos era 10 bilhões. Agora, isso aqui era 20%. Agora, de 20%. 20% já é baixo pra caramba. De reserva. Que é mais ou menos a média global, um pouquinho abaixo de 20%. Cada banco de cada país tem a sua reserva lá. Especificada, tem sites que mostram isso. Só que quando diminui, assim, não teve mais dinheiro investido, não teve nada. Eles simplesmente decidiram. Por permissão do governo, tem governos que, por exemplo, falam assim, ó, os bancos não podem diminuir menos que 10%. O problema, esse é um erro, né? É um problema histórico que não foi resolvido. E na Constituição tivesse, por exemplo, que bancos não podem diminuir as reservas fracionárias abaixo de 20%, por exemplo, aí você não poderia ter uma legislação que permitiria isso. Então, essa é uma falha nas constituições atuais. Eles permitem reservas fracionárias. Na minha opinião, cara, eu não tô dizendo que tem que ter reservas de 100%. O Fischer disse que escreveu um livro que eu fiz resenha no Instagram, que as reservas bancárias deveriam ser de 100%. Hotbard também diz a mesma coisa. Não digo pessoalmente que deveria ser de 100%. É provado que com 17 e 20% normalmente você consegue ter uma habilidade quando não há crises econômicas. Só que quando há crise, dá merda. Mesmo com 20, 10%, não importa. Então eu creio que no mínimo para bancos até por razões morais e legais, reservas fracionárias são ilegais, na minha opinião. Eu creio que no mínimo deveria ser mais de 50%, no mínimo. Por lei, por Constituição, porque a legislação muda toda hora. Na Constituição deveria ter todos os países 50% no mínimo. Porque pelo menos aí você não consegue fazer uma expansão tão alta. Porque, por exemplo, aqui ó, de 20% para 10%, o total aqui de ativos foi de 100 bilhões. Opa, perdão. De 20% foi de 50 bilhões para 100 bilhões.
de 20% para 10%. Imagina de 50% para 10%, de 100% para 10%. Então, se você pedisse... Porque o 100% é os depósitos que foram realizados. As pessoas foram lá e depositou. Empresas, outros bancos ao redor do mundo, enfim. Só empréstimos, na verdade, né? Mas que pegou crédito. Que o crédito vai participar dos ativos aqui, né? Mas o ponto é que, do nada, você literalmente aumentou de 20%, que era 50 bilhões. Já é reserva tryhard, 20% já é baixo pra caramba. Para 10%. E teve uma época que o Fed permitiu, legalmente, e bancos nos Estados Unidos, quando eu vi a notícia, eu tomei um susto. De 0%. Então, se seu requerimento bancário é de 10% por lei, e fosse pra 0%, basicamente, ia pra 200 bilhões seus ativos. Só que a questão é, por que subiu de 50 bilhões aqui pra 100 bilhões, ou de 100 bilhões pra 200 bilhões caso fosse 0%? E reservas fracionárias são permitidas. Diziam os keynesianos, essa é a nova economia moderna. Isso, você consegue fazer isso. Você consegue ter uma questão de dívida contínua no governo, que no fim, você quer fazer investimento, mas de finanças pessoais até. Quando você gasta mais do que você tem, o que acontece? Você fica em débito, você fale, né? O governo não consegue falir. E quando bancos privados são ajudados por governos quando dá merda, eles também não conseguem falir. Isso permite que eles continuem fazendo merda. Porque o ser humano é assim, se você... Porque existem leis, porque se você não existe leis, tem o caos. É óbvio que precisa de leis, porque senão as pessoas fazem o que ela quiser. As pessoas, elas são más, e elas são mais más quando não tem leis que fazem elas não poderem fazer. Tem consequências, né? Elas fazem, né? Quando não tem consequências é pior. Então, em resumo, de tudo que eu falei, isso atinge o mercado Forex, atinge o mercado de commodities, atinge tudo que a gente falou com relação a investimentos. Até para quem faz investimentos com relação ao mercado de ações e coisas do tipo, daqui é importante você entender. Quando a taxa de juros aumenta, basicamente, abaixa no caso. Basicamente, você tem uma oferta de capital maior. Quando o governo ele permite isso, basicamente você tem uma oferta de capital maior e no fim você vai ter uma demanda por dinheiro menor, inicialmente. Primeiro maior, depois menor com relação à inflação, né? Você tem uma possibilidade de curto prazo, depois crise. Essas crises que acontecem frequentemente no governo é por causa disso. E isso de Shadow Bank também são importantes. Mas o ponto central é que as reservas, por exemplo, elas são as mesmas. Eu vi que o reserva era de 10 bilhões. De 100%. Então de 100% das reservas era 10 bilhões. Só que os IOUs aqui, os empréstimos, por questões de reserva fracionária, aumentou por 40 bilhões. Então o certo era as reservas ser de 10 bilhões. Justas, né? E você poderia falar, 50% seria justo. Aí seria 20 bilhões. Total de ativos. Se você tivesse uma reserva de 50%. Mas de 20% você consegue 40 bilhões. 50 no caso, né? Perdão. Então, você tem 40 bilhões e 20% a mais do que você deveria ter em ativos. Você criou 40 bilhões do além. Como que isso é permitido? Isso literalmente imprime dinheiro do além. Bancos privados fazem isso. Não é só o Banco Central. O banco privado ele pode conseguir isso através de IOUs que são emitidos pelo Fed, por exemplo, no governo dos Estados Unidos. Então, esse crescimento ex nihilo de expansão de crédito que gera inflação e os salários não acompanham a inflação, mas é impossível. Você tem uma expansão de crédito enorme. Todo o sistema de investimentos também afeta isso. Então, no geral, obviamente, isso aqui é só o básico do básico. A gente vai ver posteriormente outras coisas no livro do Jesus Huerta de Soto. E num curso eu fiz no passado, eu tô refazendo pra relação a esse tema. Pra eu falar da versão mais recente. Eu vou falar de Shadow Bank posteriormente também. Mas, basicamente, isso afeta todo o mercado. E é isso que afeta o Forex completamente no mercado de moedas. Relações de taxa de juros, relações com relação ao empréstimo. Maturity mismatch que eu falei anteriormente. Você pegar empréstimo de curto prazo e vender por longo.
que gera uma crise de liquidez enorme no longo prazo. No curto prazo você tem expansão, você tem aquecimento de economia, mas depois você tem uma recessão. Então por que você tem problemas econômicos nos países a todo momento? Por conta disso. Então é claro que eu não tô dizendo que tem que ter reservas de 100%. Mas quando um banco é permitido de ter reservas de 0%, é injusto. É injusto um banco de depósitos ter somente 20% das reservas e quando tem uma crise, ele basicamente falir. Se todo mundo fosse nos bancos atualmente, em qualquer banco no mundo, retirar todos os seus depósitos, aumentando a demanda por retirada de depósitos, né? Basicamente, teria um colapso no banco, o banco ia falir na hora. Então, isso só acontece em crise, claro. Então, quando tem crise, as pessoas vão pro banco, mas o banco não tem. Porque o banco está em constante insolvência, né? Ele tá em constante quase falência contínua. Então, por isso que tanto o Rothbard, o Jesus Huerta, eu também argumento isso, seguindo também outros autores, e também lógico, que reservas fracionárias, entre outras questões de expansão de crédito, deveriam ser ilegais. Principalmente você usar depósitos regulares das pessoas como forma de investimento sem a permissão delas. Então, o hedge fund ele tem que dar, por exemplo, direitinho todos os dados do dinheiro que foi investido pelas pessoas. Um hedge fund é onde as pessoas põem dinheiro para ter investimentos e ter um retorno. Só que no banco é diferente. Você põe lá, basicamente eles investem que se ferre você se ter crise. E se o governo dos Estados Unidos não tivesse dado mais de 600 bilhões para os bancos para eles não falirem, o chamado de bailout, basicamente um colapso, onde todo mundo ia perder seu dinheiro no banco. Aí você pode falar, mas na crise de 2008 o governo ajudou. Mas vai ter uma hora e o governo não vai conseguir ajudar. No momento que isso acontecer, vai ter uma crise global que vai ser destruidora para a economia mundial. Então por isso que tantos autores ao longo da história falaram contra as reservas fracionárias, falaram contra maturity mismatching, falaram contra expansão de crédito, porque não se aumenta a quantidade de capital no mercado. No geral, gera uma demanda inicial, gastos maiores, consumo maior por alguns anos, depois de uma crise. Só que uma coisa que sempre gera, mesmo na época de expansão, é a inflação. Você pensa que está ganhando mais, mas na verdade está ganhando menos. Porque o poder de compra é o que importa do dinheiro. Quando você não tem lastro, mesmo na época que tinha lastro no ouro, era um lastro parcial, era reserva, era reserva fracionária de ouro. No caso que foi usado ali. Então, mesmo na época, posteriormente a 1933, um Bretton Woods aí, você tem reservas fracionárias de ouro. Então, a gente não pode falar que o padrão ouro não funciona, porque a forma que era usada na época era errada. Também tem questões de gastos do governo, tem várias questões que são envolvidas em relação ao padrão ouro funcionar. Não é uma bala de prata assim, você tem outros elementos importantes. Se, por exemplo, você tem lastro no ouro, mas reservas fracionárias, não importa. Vai dar na mesma merda, vai dar inflação do mesmo jeito. Então, o problema é a expansão de crédito. Só que o modelo econômico atual, keynesiano, pós-keynesiano e coisa do tipo, monetarista, ele acredita que isso é normal, isso é bom. Tem que fazer isso mesmo. E no fim, isso gera uma inflação tão tryhard que simplesmente afeta todo mundo, no mundo todo. Então, obviamente, tem governos que fazem contração de crédito, como o Brasil tá fazendo agora, que é uma coisa boa. Quando a economia tá numa inflação muito alta. Mas você viu como isso é gerado, né? A causa, no geral, é a expansão de crédito. Nem sempre é. No momento que isso não existe, vamos supor que não existe expansão de crédito, teria outras coisas que causariam inflação também. Mas o que mais causa hoje é a expansão de crédito. Isso que eu fiz um episódio no podcast do canal, de que como a expansão de crédito é o mal do século. Então, na minha opinião, moeda fiduciária, expansão de crédito, todas essas coisas são um grande problema da economia atual. Pode falar que você tá crescendo a economia, coisa do tipo, mas no fim gera uma recessão, alguma hora, né? Então, no geral, esse é o resumo do
fundamental, da coisa mais básica com relação ao sistema bancário atual. Não tô dizendo que o sistema bancário é ruim, pelo contrário, eu acho muito interessante o sistema atual. Só que tem coisas que poderiam ser melhoradas, né? Então, reservas fracionárias de mais de 50% ia melhorar muita coisa. Não precisa ser de 100%, mas tem que ser mais do que atual. Uma reserva de 50% pela Constituição já amenizaria a inflação já, por exemplo. 70%, enfim. É isso, até o próximo episódio.